Gente, tudo bem? Mais uma live aqui no curso Perito VIP e dessa vez a gente vai conversar com a perita legista Andréia Breda, lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos lá colocar aqui na live o professor Paulo. Vamos colocar. E também vamos já convidar. Boa noite, professor Paulo. Tudo bem? Boa noite, professor Renato. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Alô? Alô? Tô ouvindo bem. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Deixa eu só ver se eu consigo tirar, professor. Oi. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, porque são as notificações do próprio Instagram e aí fica vibrando, né, de vez em quando. É só colocar o silencioso. Mas já tá. Deixa eu ver aqui, peraí. Silencioso do próprio celular? Uhum. Já tá. Aí ele fica vibrando. E se eu coloco ele para naquele modo. Convidei aqui a professora, a doutora Andréa, vamos ver se ela aceita. Muito bem. Bom, eu já coloquei aqui até no modo avião para ver se para de dar notificações, que são as pessoas perguntando do curso e tal. Vamos ver. Convidei de novo. Vamos aguardar a nossa querida Andréia, perita legista do Rio de Janeiro. Pessoal, é hora de você tirar todas as suas dúvidas. Eu já separei aqui algumas que os nossos colegas mandaram. Já estão bem aqui. Para a gente perguntar para ela. Só ajustar o ar-condicionado aqui. Aí. Muito bem. E André, tá com dificuldade de entrar aí? Opa, ela entrou aqui na live. Agora tem que aceitar o Agora convite. vai. Pronto, basta aceitar o convite. Aê! Oi, boa noite. O problema é que pelo computador não está funcionando. Ah, não! Eu esqueci de avisar que não funcionava pelo computador. Então temos um problema. Vamos ver aqui, porque deixa eu pegar o carregador do telefone. Só um instante, gente. Esse é um problema que tem que ser resolvido mesmo. É, eu acho que a bateria não. Eu botei no computador porque, como eu fiquei o dia inteiro, né, fora, eu falei, a bateria não vai dar. Eu falei, deixa eu ligar esse troço aqui no computador, mas peraí. Só um instantinho. Outro dia, professor André, boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Outro dia eu fiquei pensando assim, essas baterias desses celulares cada vez vêm piores. Não, não é. É cada vez a gente usando mais. A Né? gente usa mais, né? A gente criou uma dependência enorme do telefone. No meu caso, ainda sou de uma geração sem telefone, né? Então, eu até brinco com os alunos que essa questão deles estarem o tempo todo com o telefone, a gente não tinha. Mas depois de muito tempo usando, a gente passa a criar essa, sei lá, essa relação direta e eu sempre dizendo, não vou depender de telefone, não vou depender de telefone, mas há um tempo atrás eu saí de casa e esqueci o telefone, quer dizer, mas aí quando eu lembrei eu ainda estava assim na porta da garagem do prédio. Eu voltei em casa para buscar. E aí eu fiquei com raiva, assim, sabe? Porque eu falei, cara, por que a pessoa tem que ficar em função disso? Mas aí a gente começa a pensar, minha mãe pode ligar, a escola dos filhos pode ligar, e aí pronto. Hoje está tudo no celular, né? O mapa para chegar nos lugares é no celular. Você vai tirar uma foto no celular. E até fiz uma brincadeira lá no congresso. Foi quando eu conheci pessoalmente a professora Andréia Breda. Foi lá no congresso de odontologia legal, lá em Aracaju. Aracaju? Foi, Aracaju, né? E até fiz uma brincadeira com os alunos que estavam na plateia naquele dia. Eu falei assim para eles: vocês vão abrir agora, cada um de vocês vai abrir o celular nos ajustes e vai verificar quanto tempo tem ficado na telinha do celular vendo
coisa que não interessa para nada, né? Porque tinha um monte de gente que estava querendo prestar concurso lá. E aí eu falei, vamos fazer um desafio? Vamos ver quantas horas vocês ficam por dia vendo um monte de coisa que não presta para nada. E aí foi muito legal, porque cada um, aqui eu fico 3 horas e meia, o outro eu fico 4 horas, e cada um, né, com o seu tempo ali desperdiçado por muitas das vezes, fazendo coisas que não vão levar a lugar nenhum. E a hora passa, o tempo passa rápido, né? Às vezes a gente fala assim, vou dar uma olhadinha, vai ser rapidinho. Quando você vê, você já passou grande parte do tempo ali vendo. Quer dizer, De de certa tudo, forma, de tudo. sempre é besteira. Às vezes é alguma coisa que é para distrair, e a distração também faz parte da nossa vida, né? Senão a gente só Isso. trabalha, mas que a gente desperdiça tempo, com certeza desperdiça. Mas vamos lá. Gente, então, essa daqui é a doutora Andréia Breda, minha co-orientadora aí no doutorado, minha professora de especialização, então, minha mentora. Então, parte da minha dedicação à odontologia legal devo a ela. Não, já posso, né, já agradecer aqui. Já agradeço de antemão a disponibilidade de estar aqui com a gente na live. Muito obrigado. Eu sei o quão é valioso o seu tempo, sei disso. Mas a gente queria aqui convidar você para falar um pouquinho do trabalho, né, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, como é que é o trabalho de legista. Também falar sobre sua preparação, como é que era na época, as dificuldades que você encontrou. Mas, primeiro de tudo, como você se interessou pela área de odontologia legal. Tá bom. Boa noite, pessoal. Enfim, agradeço, Renata. Renata, a questão não é o quão valioso é o meu tempo, não. A maior dificuldade é fazer isso, porque você sabe, né, que eu não sou de rede social. Então, hoje eu já comecei aí perguntando, Renata, por onde que entra, onde que vai, cadê link? Porque realmente não tenho vamos dizer, esse perfil, assim, né? Até meus alunos brincam, professora, você não bota nem uma foto no perfil para a gente saber que é você. Às vezes a gente fica na dúvida se é ou se não é mesmo, né? E assim, Renato, te orientar o seu trabalho foi excelente, né? Então, foi realmente muito gratificante para mim. E você, como aluno, acho que todo professor gostaria, né? Um aluno que já vem, né, pronto, e que basicamente a gente não tem nenhum tipo de trabalho. Então, agradeço as suas palavras e foi uma honra, né, ter feito parte aí, né, da sua trajetória, né, em alguns períodos. E em relação, né, à escolha da odontologia legal, quando eu escolhi a minha profissão muito cedo, né? Eu entrei na faculdade de odontologia muito cedo, mas quando eu entrei para a faculdade, eu queria ser ortodontista. Né? Assim, quando as pessoas me perguntavam, eu não dizia nem que eu queria ser dentista, eu queria ser ortodontista. Mas, onde eu fiz a graduação, a gente tinha deontologia, mais ou menos na metade da faculdade, e a odontologia legal, já para o final da faculdade, né? E aí, quando eu fiz deonto, eu gostei, já gostei da disciplina, o que é uma coisa diferente, porque nem sempre os alunos gostam da deontologia, aquela questão da interpretação, né, a hermenêutica do código de ética. Mas, enfim, gostei. E a ortodontia veio depois. Quando eu fiz a ortodontia, eu me decepcionei um pouco, né, com a disciplina e desencantei, e não quis mais ser ortodontista. Mas eu gostava de muitas coisas dentro da faculdade de odontologia, eu exercia odontologia clínica durante um bom tempo. Gosto até hoje da parte de dentística, periodontia, né? Então, eu realmente, ao contrário também que as pessoas pensam, que tem gente que acha que você vai para odontologia legal porque você não gosta de paciente, né? Então, não foi o meu caso, tá? Sempre gostei e gosto ainda de atender, quer dizer, gosto de atender pacientes, né? Ainda não consegui retomar o atendimento clínico, né? Mas quem sabe, quando a vida ficar um pouco mais calma, a gente faz isso. E aí, quando eu fiz odontologia legal, aí eu me apaixonei, de fato, né? Eu tive aula com o professor Casimiro, né? Que vocês conhecem, muita gente dentro da especialidade conhece. E tive aula com a professora Márcia, que foi perito legista, né, no Instituto Médico Legal, hoje já está aposentada.
mas foram meus professores e eu me encantei com a especialidade. E aí eu quis fazer odontologia legal. Eu fiz as coisas muito cedo, então assim como eu entrei na faculdade cedo, eu formei cedo e eu casei cedo, né? E aí casei um ano mais ou menos após a formatura. E aí na época meu marido, um grande incentivador, né, da minha especialidade, assim como todo mundo que está começando, né, na sua carreira, a gente acaba que sabe que não tem que pensar só no retorno financeiro, mas todo mundo pensa. Afinal de contas, a gente precisa trabalhar, precisa pagar nossas contas. E aí eu conversando com ele, falei assim, acho que eu vou fazer. Eu fui monitora e estagiária da disciplina de dentística, grande parte da faculdade. Quer dizer, a faculdade inteira, assim, desde que eu fiz dentística, eu fui fazendo monitoria, dentística 1, dentística 2, dentística 3. E aí eu falei, acho que eu vou fazer a especialização em dentística, né? Afinal de contas, preciso atender pacientes e achava que uma especialidade clínica ia trazer esse retorno financeiro, né, mais rapidamente. Mas ele, na época, ele falou assim que achava que não, que se eu queria odontologia legal mesmo, se era o meu, né, assim, o, o meu amor mesmo era pela odontologia legal, ele achava que quanto mais cedo eu começasse, mais rápido a gente conseguia. Eu conseguiria me colocar na especialidade que naquela época, isso já tem tempo, né? Isso foi em 1997, né? Então era uma especialidade predominantemente masculina, né? E aí a gente imaginava assim uma certa dificuldade para inserção, né, no mercado de trabalho, para conseguir ter o retorno. E, enfim, assim foi. Não fiz nenhuma outra especialidade clínica, fiz direto a especialização em odontologia legal. Então, a minha escolha na odontologia legal, ela já veio depois, né? Dentro da faculdade, já é, lendo e estudando os conteúdos de odontologia legal. O que mais que você perguntou? Já esqueci. E aí você se encantou pela odontologia legal, mas como é que você chegou então no concurso? Como é que você ficou sabendo? Não, aí o que acontece? Quando eu fui fazer a especialização em odontologia legal, isso em 1998, né? Era uma turma com. Foram 6 vagas que abriram para a universidade na turma de especialização. E eu consegui passar, mas os meus outros 5 colegas de curso já eram peritos. Hum. Né? Eram peritos do Instituto Médico Legal. Quer dizer, minto. Uma delas não era, 4 eram. Aí tinha eu e mais uma que não, e essa uma que não era professora de odontologia legal em outra universidade, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu, enfim, comecei, assim, sabia, né? Na verdade, comecei a entender mais o que era a especialidade, a área de atuação, né, do especialista em odontologia legal, porque aí o campo vai ampliando, porque a gente sabe que a especialização traz muito mais conteúdos do que a graduação é capaz, né? Em geral, na maioria das universidades, a gente não tem. Todo professor de odontologia legal sabe que a gente tem que disputar, né, carga horária com endo, com pério, com prótese, e há uma grande preocupação, né, com essa formação da parte prática. Então, na maioria das vezes, a gente não tem uma carga horária grande dentro das disciplinas E em agora tem termos que de. disputar com a harmonização orofacial também. Isso. Não, agora com outras 1000 especialidades, né? Porque agora somos 25 especialidades, então é uma disputa grande. E aí, assim, a gente na graduação, a gente acaba que fica muito superficial, né? Na odontologia legal. Então, a especialização proporcionou esse aprofundamento de conteúdos e eu pensei assim, eu quero fazer este concurso, tá? Então, aí eu comecei a traçar vamos dizer, a minha vida profissional sempre estudando na expectativa do concurso, que só abriu em 2001, né? Que foi quando abriu o concurso. Então, já alguns anos depois da especialização. Então, quando eu entrei para o concurso da polícia aqui do Rio de Janeiro, eu já era especialista e, na verdade, já tinha até passado no mestrado de odontologia legal na Unicamp. Então, já estava também cursando o mestrado quando abriu o concurso aqui e eu fiz a seleção. Veio num momento complexo da minha vida, porque aí eu tinha um bebê pequeno, né? Eu fiz o concurso da polícia, o Matheus, que é o meu filho mais velho, tinha 1 mês, praticamente. E quando eu comecei
na academia de polícia, ele tinha 4 meses. Né? Então foi um período assim complicado no aspecto familiar, né? Sempre tive apoio, né? Tanto do meu marido, minha mãe me ajudou, né? Para eu poder fazer as coisas todas, mas digamos que não foi um momento planejado para que tudo acontecesse, Mas né? você sabe, André, que eu falo até para os alunos o seguinte: eu falo, olha, é impossível que um concurso venha no melhor momento da sua vida. Sabe? Naquele momento em que você fala assim, agora pode vir concurso. Vem que eu estou prontinho. Vem que eu já estudei tudo que eu tinha para estudar, eu não tenho menino para criar, eu não tenho família para dar, né, para dar assistência. Não existe. Não existe. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, a oportunidade ela vai vir e você vai ter que agarrar com as ferramentas que você tem, da maneira que você se encontra naquele momento. E vai passar por cima de tudo que precisar. Não existe escolher momento, o concurso não vai vir. Aliás, essa hora nunca chega, né? A hora que a gente fala assim, pronto, agora estou preparado, agora eu já sei de tudo. Não existe. Então, para você que está nos escutando aqui e está acompanhando a experiência da professora Andréia, gente, é assim, tá? Se você tem filhos, seja muito bem-vindo. A maioria dos candidatos vai ter filhos. Se você tem que cuidar do seu marido, da sua mãe, do seu pai, de menino, de trabalho, tirar plantão, muito bem-vindo. É assim que é a vida real. E todos os, olha, 99,9% dos candidatos aos concursos vão ter as mesmas dificuldades, tá? Isso é o normal. Pode continuar, desculpa, professora. Não, sem problema. Isso é para tudo, né? Também não tem um momento ideal para ter filho, né? A gente acha que vai planejar tudo e nem sempre está tudo planejado. Mas aí na época eu estudar odontologia legal era uma coisa que eu vinha fazendo. Então é claro que o ritmo se intensifica, principalmente aquelas questões, né? Que não tem como, gente, que a gente acaba decorando de fato índices, valores, né, para antropologia, temperatura né, da ação térmica, coisas que, se você não está ali naquele ritmo de concurso, você não lembra, né? Então, é claro que assim, eu intensifiquei muito a parte de estudo da odontologia legal. Aqui, o concurso que eu fiz na época, né, a prova, ela consistia em 70 questões, 30 de português. Não, peraí, Andréia. 30 de. Não, mais de 70. 100 questões, né? 30 de português, 40 de odontologia legal, 30 de odontologia geral, mas que não era odontologia geral. Basicamente, anatomia, patologia e fisiologia. Então, eu peguei para estudar mesmo anatomia e patologia, porque era algo que, como todos quem está fazendo pério estuda pério, quem está fazendo endo vai estudando endo, e aí outros conteúdos vão ficando mais para trás. Então, eu peguei muito firme a questão da anatomia e patologia. E como eu tinha um bebê pequeno, então fazer. Aliás, eu nem sei se na época tinha curso preparatório. Depois, quando eu estava na academia de polícia, eu sei que meus amigos médicos fizeram cursos preparatórios, né? Mas eu não sei, assim, de cursos preparatórios de odontologia legal na época, não sei se teve. Acredito que tenha tido, mas eu contratei uma professora particular de português, que era uma professora especializada em concursos públicos, e aí ela vinha na minha casa, porque aí, como eu, né, por conta do bebê e tudo, e eu fiz aulas particulares de português praticamente todos os dias da semana, até lá. E o meu concurso das 30 questões de português, 28 eram de interpretação de texto, ou seja, eu não precisava das aulas, né, de português que eu fiz, mas enfim, a gente não tinha como saber isso. Então, eu estudei muita gramática, orações e tudo mais, né, para poder fazer a prova, mas, assim, a maior parte do conteúdo de português que caiu, de fato, foi interpretação de texto. Mas me conta uma coisa, André. Você falou agora que os médicos fizeram o mesmo concurso, então foi um concurso que teve vagas para o perito legista, tanto porque no Rio de Janeiro funciona assim, né, gente? É perito legista, o nome do cargo, e esse cargo abarca 4 áreas do. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, tá? São 4 áreas: conhecimento, medicina, odontologia, farmácia e Na, ver- Na verdade, no primeiro momento eram só essas 3, tá? Medicina, odontologia e farmácia. Mas, como a farmácia abre a vaga para toxicologia forense,
entraram algumas pessoas com formação, né, de pós-graduação em toxicologia forense, mas que, na verdade, são biólogos ou biomédicos, Uhum. que se adequaram ali às questões do cargo. Hoje nós temos, mas isso não foi no meu concurso. No meu concurso nós tínhamos farmacêuticos, biólogos e biomédicos que entraram para o laboratório de toxicologia forense. Então, o concurso ele era setorizado, a maior parte das vagas para médicos, eu não lembro exatamente quantas vagas, mas eram mais de 100 vagas para médicos, cento e tantas vagas para médicos, 15 para odontologia, na primeira, né, porque o meu concurso tiveram 2 turmas, né, a minha turma e depois, um ano e pouco depois, chamaram outros 6, tá? Mas então a primeira leva, vamos dizer assim, com 15 vagas, e, se eu não me engano, foram 15 vagas para o laboratório de toxicologia forense. Então, era assim, peritos, legistas com formação em medicina para clínica médica e necrópsia, peritos legistas com formação em odontologia para o serviço de odontologia forense e aí os outros para o serviço de toxicologia. O último concurso que teve, que foi o de 2011, que teve vagas além da medicina, né? Então, 2011 foi o último concurso que teve vagas para odonto e teve vaga para toxicologia e abriu também aí perito legista com formação para genética forense. Tá? E aí são realmente, atualmente nós temos como legistas essas formações. Tá? E na genética forense, eu acho que eles são todos biólogos. Então, hoje, por exemplo, farmácia, biologia e biomedicina, eles acabam entrando, podendo concorrer tanto nas vagas para peritos legistas quanto para peritos criminais, né? Entendi. Eu estou pensando aqui, você está falando no número de vagas, é claro que eu e o Renato e todos os colegas que estamos aqui na live te ouvindo, que vão escutar também essa live, que ela fica gravada, né, e vai ser disponibilizada lá no Spotify do Perito VIP. A gente tem um canal que chama Perito VIP Talks. E as pessoas que não podem ouvir ao vivo aqui conosco, elas podem escutar depois também no nosso canal do YouTube. Mas todo mundo está pensando, quando você está falando do número de vagas, da autorização que o governador anunciou aí nos últimos, sei lá, vai fazer um mês talvez, que ele tem autorizado 251 vagas para o cargo de perito legista. E eu tenho certeza que está todo mundo pensando assim, como a professora Andréia podia falar alguma coisa. Eu sei que talvez você não tenha acesso a esses números, mas já dá para imaginar alguma distribuição, Andréia? Olha, Paulo, na verdade, não. Eu sou uma pessoa, assim, eu sou muito operacional, né? Eu trabalho realmente na ponta do plantão, igual a todo mundo. Então, até respondo pelo serviço de odontologia legal. Então, solicitação de vagas eu faço, né? Eu digo o quantitativo de peritos que eu preciso. Até hoje a gente nunca foi atendido, né? Nesse número. Mas, então, eu não tenho nenhuma informação concreta a respeito disso. Tudo é muita especulação. A gente também foi pego de surpresa no dia que teve esse anúncio das 251 vagas, né, para o concurso. Já cedo estava todo mundo assim, mas André, como assim? Quantas vagas para odonto? Então, a gente não sabe. Como eu tenho visto algumas pessoas falarem que dessas 251 vagas, 231 é para médicos, tá? Mas isso é especulação de outras pessoas, né? Então, 231 para médicos, a gente fica assim, ó, tem 20 sobrando. Mas 20 sobrando para toxicologia, odontologia e DNA. Então, quantas? Eu realmente não... Seria uma... assim, seria leviano da minha parte falar que eu sei e tudo. Até pergunto, já tentei descobrir, porque assim como vocês devem ter, né, recebido perguntas, porque estão aí trabalhando com essa questão de cursos preparatórios, mas meus ex-alunos, alunos que estão agora, né, para formar, e ficam assim, mas professor, e aí a gente estuda para o concurso, a gente faz o quê? Então, eu sempre digo que assim, estudar é importante. Então, é o momento, porque a gente não sabe se vai abrir, de fato, né, vagas para odonto, mas que todos aqui, né, da odontologia do IML, isso eu acho que eu falo por todos os meus colegas, a gente torce para que abra. Né? Primeiro,
pela história da odontologia legal, né? Acho que o Rio de Janeiro é um dos estados pioneiros em ter, né, o perito legista de odontologia, pela valorização da especialidade, pela importância do nosso trabalho. Então, o último concurso que não teve vagas, né, só teve vaga para médico, foi assim, todo mundo lamentou muito. Porque muita gente pensa, você já está lá, você não se preocupa. Mas todos nós que estamos lá, a gente ficou muito triste pelo fato de não ter uma, né, vaga sequer para odontologia. E atualmente, a gente enxerga com preocupação, né? Porque muitos da minha turma, da turma antiga, que teve um concurso anterior ao meu, né? Então, como eu disse, uma das minhas colegas de curso também foi minha professora, né, de odontologia legal e tudo. Essa turma, no final das contas, eles eram 8. Hoje tem um só na ativa, mas que já está de abono permanência, né? Uhum. Mas ainda se mantém. Da minha turma, muitos trouxeram tempo de fora, então já estão além do tempo regulamentar. E aqueles que não trouxeram tempo de fora vão completar tempo, principalmente que grande parte de nós mulheres, né? Então tem aí um período de tempo de trabalho diferente. Então a gente até brinca que em breve vão ficar poucos para pagar a luz. Os últimos 3 que entraram, que é o concurso de 2011, entraram 3. E aí a gente tem uma, né, que é a Vanessa, que é a mais novinha de todas, e a gente brinca, Vanessa, você que vai pagar a luz aí, né? Então tem que abrir o concurso para entrar mais gente. Até porque, assim, nesse meio do caminho, nós já tivemos aposentadoria, já teve gente da minha turma que aposentou, tivemos falecimentos. Então, assim, já tem lugares que não tem perito odonto. Então, atualmente, a gente faz rodízio para cobrir algumas cidades aqui, né, do estado. Então, assim, que há uma necessidade, ela existe. Mas, Deixa eu tentar enxergar assim, Paulo, ó, vamos pensar assim, 251 vagas. Pelo menos o seu coração, não estou dizendo que vai ter não, mas seu coração diz que pelo menos uma vai ter? Ô, Renato, você já contei essa história, né? Eu tô falando, eu tô dizendo com o coração, não é com a cabeça. Cara, na verdade, eu queria, se são 231 certo para médico, eu queria 20 para mim e nenhuma para o laboratório nem para o DNA, né? Eu queria pronto. odontologia. Não, o que eu ia falar, Renato, é que eu vou enxergar aqui o copo meio cheio. Olha só. A primeira coisa que a Andréia falou foi que no concurso dela tinham 15 vagas para dentista. Opa, então peraí, nós já temos um precedente aí, um concurso excelente com 15 vagas e que ainda foram nomeados mais 6 dentistas. E que foram mais de 100 médicos. Agora nós estamos com provavelmente mais de 200 vagas para os médicos, porque nós temos muitos colegas médicos que estão nos escutando agora também, viu, André? Então, olha só, muitas vagas para médicos, possibilidade de vagas para os dentistas, e como a Andréia falou, gente, uma coisa que a gente, né, quando a gente está estudando, a gente não se atenta muito, é que os cargos vagos das polícias, eles são contabilizados. E existe uma preocupação do Estado para que esses cargos sejam ocupados. Então, a Andréia e todos os peritos que estão lá na Polícia Civil do Estado, agora não é mais na Polícia Civil, né? É na Secretaria de Estado da Polícia. A Andréia, gente, é óbvio que ela quer muito mais peritos legistas trabalhando com ela, porque ela quer dividir o serviço. Então não tem essa de, você já está aí dentro e você não quer mais perito. Não, muito pelo contrário. A gente quer, quanto mais perito tenha junto conosco, melhor, porque a gente termina dividindo o serviço. Então, gente, eu vejo notícias boas. Tem cargos vagos, como a Andréia falou. Gente que se aposentou, gente que faleceu, gente que passou em outro concurso, foi trabalhar em outro lugar. Tem muita gente que já saiu, que já desocupou as vagas. Então, existem cargos vagos. Essa é a primeira coisa muito importante para que o concurso ele venha a suprir aqueles cargos que estão vagos, né? Que venham completar os cargos vagos com pessoas concursadas. Isso é muito importante. E ela falou que, né, no
concurso dela, de 2001, foram 15 vagas, ainda chamaram mais 6 para odonto, já dá o 21. No concurso dela foram mais de 100 vagas para médico legista. Agora nós estamos com a possibilidade de mais de 200 vagas para médico legista. Então é um concurso, gente, é uma oportunidade maravilhosa, tá? Para quem quiser trabalhar lá como perito legista do Rio de Janeiro, essas oportunidades, como a gente está mostrando aqui, elas não aparecem toda hora. O último concurso com vaga para dentista, por exemplo, foi em 2011. São 14 anos. Gente, o meu filho está com 11. Então, assim, foi bem antes de ele ter nascido que teve o último concurso com vagas para dentista. O concurso para médico legista, se eu não me engano, foi em 2020 21. ou 2021. Olha aí, já são quase 5 anos, praticamente 4 anos. Então, assim, é uma oportunidade e tanto. É hora de você que está nos escutando, o concurso já foi autorizado. Agora o trâmite, ele tende a ser mais rápido. Então, gente, é hora de começar a sua preparação, porque quando o edital sai, é aquela coisa, né? De todo mundo tentando estudar ao mesmo tempo, de forma corrida, e como a professora Andréa falou, ela vinha numa crescente de preparação, porque ela estava fazendo especialização, mestrado. Agora, se você que não está se preparando muito, deixa para estudar só quando o edital sai. Ontem a gente recebeu uma mensagem assim, né, Renato? Um colega mandou aqui para a gente no direct, falou assim, não, eu quero estudar agora não, vou deixar para me preparar só quando o edital sair, porque a minha vida é muito corrida. Pô, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. A vida de todo mundo é corrida. E se você deixa para se preparar só quando o edital sai, aí é que é corrida mesmo. Sua vida vai ficar corrida demais. E todo mundo vai se preparar na mesma correria. É muito difícil de você conseguir se destacar do bolo. Né? Então, gente, melhor hora de começar é ontem. Como não dá mais para começar ontem, é hoje. Né? Muito melhor. Mas continua, André. Você estava falando do concurso e, se eu não me engano, eu te interrompi quando você estava falando lá. Eu me empolguei com as vagas, né? Você estava contando lá do concurso, como é que foi, sua preparação. Não, então, e foi isso, assim, em termos de preparo externo, eu contei com essa professora de português. E aí eu, né, estudava, eu não vou dizer assim por conta própria, né, tudo, mas porque eu, né, como eu falei, né, eu estava no mestrado, então eu tinha professores, né, lá, tinha colegas de mestrado que também eram peritos em outros estados, então que ajudaram, cedendo material, né, então vários nomes da especialidade que eram assim mais antigos, né, do que eu, mas cada um ajudava da sua forma e a gente não tinha aulas, seminários, então acaba que eu estudei. E a parte de odontologia e fui eu mesmo com livros e estudando e pegando assim o que tinha caído no concurso anterior, né? Então coisas que normalmente quem está se preparando para o concurso precisa fazer. Aí também tem uma outra coisa, porque eu fiz o concurso numa época que a gente tinha poucos livros de odontologia legal propriamente, né? Então, acaba que a bibliografia, nem o meu concurso da polícia, até hoje, acho que nenhum concurso da polícia ele deu bibliografia para estudar, né? Então, isso já aumenta um pouco talvez a dificuldade, né, de traçar essa estratégia, né, de concurso. Quando você sabe qual é a bibliografia, você fica mais direcionado. Mas Uma eu das já... perguntas, uma das perguntas que a gente recebeu que a gente botou uma caixinha aqui, né, e as pessoas foram mandando algumas perguntas. E uma delas era justamente sobre isso. A colega estava perguntando como que você estabeleceu um cronograma para estudar. As pessoas, às vezes, elas têm alguma dificuldade de se organizar para estudar. Então, você tinha, assim, um número de horas que você estudava, ou você tinha lá uma sequência de matérias que você sei lá, fazia um intervalo, pulava uma matéria para outra, retornava, fazia um estudo mais ativo, um estudo mais... Era mais ler livro mesmo? Como é que era? Paulo, eu vou dizer para você que eu acho que eu não consigo contabilizar as horas, não, mas
eu estudava todas as horas livres da minha vida. Eu tenho várias fotos, eu amamentando, eu estudando, eu grávida. Eu levei livro de odontologia legal para maternidade. E assim, a minha obstetra, quando ela foi passar a visita, ela foi numa hora que meu marido tinha descido, né, para almoçar, minha mãe também não estava, então eu estava sozinha no quarto e meu filho estava deitado no bercinho, né, aquele bercinho de maternidade, do meu lado. Aí ela entrou e fez assim: o que você está fazendo? Aí eu falei assim: eu estou estudando. E aí ela falou assim: mas eu tinha tido neném no dia anterior, né? E aí eu falei: não, mas ele está dormindo e eu tinha que estudar. Então, é claro que nesse processo teve dias que eu consegui estudar menos, porque aí todo mundo sabe, né? Depende muito do bom humor da criança, mas tinha dias que eu estudava assim, mais de 10 horas no dia. Então o Matheus escapou de ter o nome Van Hel, Moacir ou Darude. Na verdade, Van Hel, acho que não, porque eu acho que o primeiro Van Hel seria no mesmo ano ali do nascimento dele, né? Então Moacir. Moacir, Moacir podia ser. Moacir, Daruja, Eduardo, né? Eduardo. coisa É. assim, realmente escapou. Mas a gente deve, que ele deve, que ele tinha que ter aprendido alguma coisa, né? Nem que seja ali na placenta ou depois no aleitamento, mas não Por funcionou, não. osmose, aprendeu um pouquinho de odontologia. Não quis odontologia, muito menos a odontologia legal, foi fazer direito e não quer área, não trabalha na área penal. Então, né, E realmente. sabe o que que eu acho legal de fazer essa pergunta, o André? É porque às vezes eu acho que tem gente que gosta de ouvir, ou gostaria de ouvir de nós, que a gente falasse assim: olha, 3 horas por dia, duas, ou sei lá, quatro, ou um número fechado de horas. Acho que daria um conforto para essas pessoas. Mas, ó, da gente você não vai ouvir isso, não. Não, Porque isso é completamente irreal. é como A eu. resposta, a resposta da Andrea é a resposta que sabe, é um consenso entre os aprovados nos concursos. Você não pode se basear em, não, vou fazer o mínimo ali e eu vou chegar lá e vou passar. Não é assim que acontece. Você vai precisar se doar, você vai precisar dar o seu máximo. Né? É assim que a gente passa num concurso, e principalmente num concurso bom, como é, né, o cargo de perito médico legista, perito odontologista, vem o concurso da Polícia Federal aí, com alguns cargos com uma vaga só. Então, gente, não tente se enganar achando que se você estudar 2 horas, 3 horas, fazer o mínimo, sabe? Eu vou estudar um Pensando na pouquinho. nota de corte. Querendo saber a nota de corte, a concorrência. Não, gente, é como a professora Andréia falou, é dar o seu máximo, é tirar todas as horas, é diminuir o tempo de sono, é diminuir o tempo de família, é diminuir o tempo de festa, é diminuir o tempo de tudo, para você se preparar realmente no seu nível máximo, não é isso, professora? Então, assim, do dia que saiu, né, na Folha Dirigida, outra época também, né, gente, de divulgação de concursos, eu vi, né, a questão do edital, né, na Folha Dirigida. E depois dali, eu só saí de casa, né, para fazer inscrição, para coisas que era assim, obrigatório mesmo. De resto, foi só estudando. Se naquela época tivesse curso online, também era só em casa no curso online, né? Só em casa, no curso online, com certeza. Ia facilitar a vida, né, Olha gente? aí, olha Então, aí. tempos modernos acabam ajudando também nesse aspecto. E algo que você estava falando, Paulo, sobre a questão da oportunidade, né? Que quando a oportunidade vem, a gente tem que agarrar. Eu tive uma aluna na verdade, aluna de graduação de odontologia. Ela até gostava de odontologia legal, mas acabou indo para outra especialidade. Hoje não tem mais nenhum contato com ela, mas ela, em relação a essa questão da oportunidade, ela usou não sei se isso é famoso, eu realmente nunca tinha ouvido falar até ela, né, colocar. Professora, oportunidade é uma coisa que ela é cabeluda na frente e careca atrás. Então, se você não agarrar na hora que ela está na sua frente, por trás você não pega mais. Então, você estava falando aí da oportunidade e eu lembrei, assim, dessa fala dela, né? E eu várias vezes acabo falando isso porque ficou gravado, que faz, né, sentido, de fato. Então, correr atrás do prejuízo é muito difícil. Então, se você deixa para se preparar quando sair, ou na véspera,
né? Vou fazer um ritmo mais intenso quando estiver faltando, sei lá, um mês para o concurso. A probabilidade de você conseguir um resultado positivo, não vou dizer que seja nenhuma, que a gente sabe que né, tudo nessa vida é possível, mas que é bem menor do que aquelas pessoas que vêm, né, se dedicando com regularidade e tudo. Eu falo que, assim, nos dias mais próximos do concurso, aí foram aqueles dias dedicados às memorizações de valores, de índice, né, de datas, de coisas que realmente não são informações que a gente usa no nosso, né, dia a dia do trabalho, nem do trabalho pericial propriamente dito. Então, eu lia, né, estudava pelos livros de odontologia legal, não tinha acesso à internet, então trabalho, né, publicações, não, era tudo livro mesmo. E eu fiz resumos de tudo, né? E dentro desses resumos eu tinha tabelas com esses dados. Então depois eu colei na porta do guarda-roupa, eu colei atrás né, do armário. Então em vários momentos estava escovando o dente, eu estava vendo né, uma tabela daquela, um quadro daquele com, né, características de lesões, por exemplo, para ajudar a memorizar. Então assim como eu acredito que a grande maioria de nós, né, que está ocupando algum um cargo nesse sentido, foi depois de muito suor, né? Eu até falo para os alunos, quando você olha a pessoa já depois de quase 30 anos de profissão, você acha que, nossa, mas a vida dela tá fácil. Não é bem assim, né? Tem toda uma história por trás, né? É raro, ninguém ganha as coisas de graça, assim, né? De mão beijada, não. Tem que se esforçar mesmo. Ô, André, tá todo mundo perguntando sobre rotina do trabalho. Como é que é, né? Então, são várias perguntas que eu vou fazer. A primeira é, como é que é o trabalho de perito odontologista no Rio, né? O que é que faz? E segundo, como é que é a carga horária, como é que é distribuída a rotina, quantos plantões, mais ou menos. E outra coisa também, quais são as cidades que possuem, né, unidades do IML aí no estado. Então, pela cara, você já viu que tem alguma coisa que eu não vou te responder, né, Tudo Renato? bem, Assim, tudo bem. não vou saber responder. Carga horária são 40 horas, 3 plantões de 12 e uma complementação administrativa para, né, confecção de laudos de 4 horas. Essa é móvel, mas são 3 plantões de 12 entre plantões diurnos e plantões noturnos, aonde eu trabalho, na sede, tá? Porque os postos regionais, como a gente chama, nem todos trabalham, funcionam à noite. Então, depende muito da situação, mas são 3 plantões de 12 com essa complementação de 4 horas. A grande maioria dos plantões, né, assim, a gente consegue fixar plantão durante a semana, os noturnos é que são mais assim, móveis, que dependem de escala, mas a gente trabalha, assim, sábado, domingo, feriado, não tem. Por exemplo, dia do trabalho, era meu plantão, estava trabalhando. Esse ano eu já vi, né? Acho que Natal e Ano Novo cai, né? 25 e 1º de janeiro cai em quinta-feira, então eu estarei trabalhando. Então, isso é algo que a pessoa precisa compreender, né? Então, não tem não tem essa questão de, igual, né? O pessoal fala, vamos emendar o feriado. Eu falei, gente, não existe essa possibilidade. Hoje, tá? Aonde tem dentistas, tá? Então, temos a maior parte dos dentistas, né, dos cirurgiões dentistas, estão na sede, onde eu trabalho, mas nós temos dentistas em Campo Grande, que também é na capital, tá? É um bairro da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Nós temos em Nova Iguaçu, que aí já é região metropolitana, e Nova Iguaçu e Duque de Caxias, tá? E Macaé. Peraí. E Angra dos Reis, e Niterói, e São Gonçalo, tá? Então, é onde tem dentista, tá? Então, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Campo Grande, Niterói, São Gonçalo e Macaé. E Angra dos Reis. Tá? Sendo que, assim, Caxias, Nova Iguaçu e Campo Grande tem 2. O resto dos locais que eu falei só tem um perito. Então, por exemplo, a região serrana do Rio de Janeiro atualmente está sem um perito odonto fixo lá, tá? Porque a colega que estava lá durante muitos anos aposentou. E aí hoje nós da sede fazemos um rodízio para atender a região serrana, tá? Então
Ainda tem isso. Aí, às vezes, o meu plantão, eu tenho plantão fixo, mas eu ainda tenho o rodízio de Petrópolis e Teresópolis para poder fazer essa cobertura, né? Então, a gente é, tem essa questão de cobertura de outros locais. Uma das perguntas. Há Desculpa. Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui, Andréia, só para você já. Às vezes você já vai respondendo junto. É se o perito legista, tanto médico quanto dentista, pode acumular esse emprego com outros empregos, sejam eles públicos ou até consultório, clínica, hospital, plantão, em outro lugar. Aí, se você puder, você já vai falando sobre isso. Sim, pode acumular, né? A menos que o seu outro trabalho exija a tal da dedicação exclusiva. Por exemplo, né? Eu tenho um outro emprego e que não é dedicação exclusiva. Por conta disso, eu posso acumular. Então, isso aí vai depender do outro trabalho e também de questões de carga horária, né? Dos outros locais. Embora agora a gente tenha também decisões já favoráveis do, né? STF em relação a essa questão da carga horária, que se não tiver incompatibilidade de horário, não é a questão do tempo. Então, na maior parte das vezes, o que é mais fácil é, como por exemplo o meu, um cargo de professor e o cargo técnico, né? Então, que é o cargo de perito, eles entendem como um cargo técnico, o cargo de docente é o que é mais simples, o que gera menos questionamentos em relação aos processos de acumulação, tá? Mas a grande maioria de nós tem outros empregos, sejam públicos, sejam privados, né? Muitos têm empregos públicos. Então, a gente, por exemplo, médicos, legistas, né? Os médicos, eles são do IML, são do Estado, são do município, né? São concursados de outras instituições. Tem médico que acumula com o INSS, por exemplo, então é perito do INSS também. Dentistas, né, que são da Prefeitura do Rio, Prefeitura de outras cidades aqui perto, né? Então a gente tem colegas que são concursados de outras, né, outras cidades mais próximas. Então, aí depende muito do seu outro concurso, né? Do seu outro cargo. Mas, a princípio, pode acumular, sim. E a rotina? Como é que é a sua rotina de trabalho? Assim, o que é que mais acontece? Em relação, vamos lá, a sua outra pergunta, tá? Que você perguntou em quantos lugares tem postos, né? De Verdade. polícia técnica. Aí a gente tem várias outras localidades que tem, tá? Por exemplo, o colega que está em Macaé hoje, né, que é o Paulo Maurício, ele está lotado no IML de Macaé, mas ele cobre Araruama, ele cobre Cabo Frio, e tem sido pesado para ele, porque, né, acho que não é novidade para ninguém que o Rio de Janeiro é um estado violento. A cidade do Rio de Janeiro é violenta, a gente tem outras cidades, assim como Caxias, Nova Iguaçu, que tem um índice de criminalidade bastante elevado. O interior isso já vai diminuindo, mas a gente tem aí, vamos dizer, o índice de violência também aumentando no que a gente chama de região dos lagos aqui, né? Então o colega lá tem trabalhado, viu? E aí a gente até fica brincando que em breve a gente precisa de alguém para ajudar ele, por exemplo, naquela região lá para poder, né, ficar, né, mais suave, vamos dizer assim, o trabalho. Então, hoje eu não sei te dizer, Renato, quantos postos regionais de polícia técnica exatamente a gente tem, mas Campos tem, Macaé tem, Santo Antônio de Pádua tem, então tem em várias outras cidades. Só que atualmente esses lugares não têm peritos odonto. E aí, normalmente, como é que funciona? O perito, ele fica, como eu falei, esse colega que está em Macaé, e ele cobre 2 ou 3 cidades daquela região. Então, é possível, por exemplo, Campos, o indivíduo vai ser lotado em Campos e ele vai cobrir as cidades mais próximas ali daquela região. Angra, né? Angra cobre Volta Redonda, Barra do Piraí. Porque como são cidades que têm um quantitativo menor, aí há o entendimento de que essa pessoa pode cobrir um maior número de postos, diferente do que acontece com quem está na sede, em, né, Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, que já tem um volume maior de trabalho. Em relação ao trabalho, né, da odontologia legal, a gente tem as perícias em vivo, que é o nosso maior quantitativo, tá? São as perícias de lesões corporais, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Você é da odontologia legal, trabalha com cadáver,
e só vê cadáver, né? De vez em quando alguém até fala, mas você atende vivo? Eu falei, gente, a maior parte, né, dos exames que eu faço são exames em vivo. Então, são as perícias de lesões corporais em caso de agressões, acidentes, enfim, a violência como um todo, os exames de marcas de mordida. A gente tem tido muitos exames de marcas de mordida aqui no Rio de Janeiro. A gente até brinca, fala, gente, tem que falar para esse povo parar de morder os outros na rua. É vizinho que morde, é mulher que morde, é aluno que morde. Então, assim, é colega que briga e morde. Eu falei, gente, não sei por que agora as pessoas resolveram morder os outros nessa quantidade aí absurda. Então, o nosso maior volume de trabalho são as perícias em vivo, mas tem as perícias de cadáveres, né? Então, que são as perícias não necessariamente de identificação, porque a gente tem uma rotina de exames cadavéricos aqui que não necessariamente são cadáveres que precisam ser identificados pela odontologia, né? O cadáver, ainda que identificado pela papiloscopia, mas se ele for ser sepultado na condição de indigente, né, pelo Estado, se esse sepultamento ficar sob a responsabilidade do Estado, então a gente tem aqui uma orientação para que todos os, vamos dizer, todas as informações a respeito daquele corpo sejam coletadas. Então é feito o exame odontológico também, tá? Então a gente tem essa rotina, né, de exames cadavéricos e mais os exames com finalidade de identificação propriamente dito. Que quando eu entrei, o nosso volume de exames de identificação era até maior, né? Mas nos últimos anos a papiloscopia, né, do Instituto veio aprimorando as suas técnicas e eles vêm conseguindo. Acho que isso não é uma característica só do Rio de Janeiro, acho que isso, né, aconteceu aí basicamente pelo que eu já ouvi falar em vários estados, mas a gente tem colegas, né, da papiloscopia que são realmente muito dedicados, né, e se esforçam muito e desenvolveram ali, né, técnicas para hidratação das impressões digitais para conseguir fazer uma coleta. Então, eles aumentaram bastante o número de casos onde eles conseguem fazer, né, uma coleta de impressão digital e que é possível fazer essa comparação. E, assim, na rotina, na maior parte das vezes, a gente trabalha, né, quando a papiloscopia não consegue responder ou quando responde negativamente. Então, de certa forma, fazendo um comparativo em termos de identificações propriamente dito, nosso quantitativo lá, quando eu entrei, era maior. Também porque quando eu entrei, estava no auge do micro-ondas, né, no estado do Rio de Janeiro, tropa de elite, aquela coisa toda. Então, a gente acho que tinha muito mais casos de carbonizado. Não sei se tinha muito mais, mas carbonizado não falta aqui, né? Sempre tem. Coisa feia isso de se dizer. Mas naquela época acho que ele ainda tinha mais, né? Aquela história do tal do micro-ondas. O Rio de Hoje. Janeiro não é para amadores, né? Como falam por aí. Não é. É realmente desafiador. Então, é a nossa rotina. E a gente tem, assim, atualmente não, já de uns bons anos para cá, a antropologia, ela é separada, né? A gente tem um serviço de antropologia, a gente tem até um colega que trabalha no serviço de antropologia, que é o Marcos Paulo, que é cirurgião dentista. Mas então a gente não faz exames antropológicos. Hoje, a odontologia não faz os exames antropológicos, a menos que haja alguma necessidade específica, mas o serviço de antropologia que é responsável. Mas um volume maior, talvez, aí, não sei nem dizer em números, mas mais do que o quádruplo de exames cadavéricos são exames de vivos. Mas, E outra André, o pergunta que a pessoal. galera tem. Pode Pode falar. falar, Paulo. Fala. Não, vai Fala. você primeiro, que a Uma minha pergunta que é é. melhor daqui a pouco. Ah, tá. É porque, geralmente, quando sai o edital do concurso, ele só vem o vencimento, né? E o pessoal pensa que geralmente é aquilo ali que vai ser a remuneração que a pessoa vai receber. Pronto, Aqui era a mesma no, pergunta. aqui no DF, eu e o Paulo, a gente recebe subsídio, né? Então, não incide gratificação. Incide outras coisinhas, mas não, o grosso mesmo, né, é o subsídio. Aí no Rio, tem, A além gente do vencimento, né, tem gratificações? tem. A gente tem o vencimento, tem a gratificação de. Cara, eu sou muito ruim para isso, mas tem lá o nome, sei lá, de não sei o que, especiais. Ai, eu sou péssima, Renato, nisso. Periculosidade, Tem sim. trabalho noturno, algo assim.
Adicional noturno não tem, Adicional não. noturno. O povo tá brigando por isso aí. Tem um pessoal brigando já na justiça para a história do adicional noturno, mas a gente não recebe, não. Mas tem, né? Tem um vencimento e várias outras gratificações. Tem gratificações que o percentual varia dependendo da formação do indivíduo. Não tem um plano de carreira, assim, se você tem mestrado, doutorado, mas, por exemplo, uma especialização em odontologia legal dá lá, sei lá, 10% a mais. Aí, para quem tem um determinado quantitativo de curso, eu lembro que na época a gente fez um curso quando implementaram os programas de delegacia legal aqui no estado do Rio de Janeiro. Aí a gente passou a ter lá um percentual, sempre é de pouquinho em pouquinho, mas, e que chega no máximo a 25%. Tá? Então, algumas pessoas têm 10, outras pessoas têm 15, outras 20, outras 25. Então, tem aí uma série de gratificações, sim, que incide no salário, né? Então, o vencimento é bem menor, e aí vem essas gratificações que aumentam o salário, claro que não como o salário do DF, né? Mas aumenta o salário. Comparativamente, né? As pessoas perguntam muito em relação a isso. Eu acho que para a saúde não tem nenhum concurso que pague, né? O que, por exemplo, assim, pelo menos a saúde daqui do Rio de Janeiro, né? Não paga o que a segurança paga. Exatamente. O que eu ia falar, Renato, aquela hora que a gente foi perguntar e terminou sendo o mesmo assunto, eu ia falar que aqui os nossos colegas, todos esses que estão aqui, eles amam a odontologia legal, amam a medicina legal, mas eles amam também um salário bom, né? E aí eles nos perguntam muito sobre salários, inclusive a gente tem uma planilha, uma tabela fixada lá no nosso perfil do Perito VIP com os salários da categoria inicial da carreira de todos os estados e o salário final da carreira de todos os estados. E olha, eu vou te falar uma coisa, Andréia, o do Rio de Janeiro é um dos mais difíceis de se determinar. Por quê? O do Rio de Janeiro e da Bahia. Por quê? Porque tem um vencimento base e tem um monte de outras, né, auxílios e gratificações que incidem sobre o vencimento base. E, além disso, tem as classes da carreira, né? Se eu não me engano, terceira, segunda e primeira, aí no Rio de Janeiro. E aí o salário ele vai alterando conforme o passar do tempo, conforme, né, a progressão. Essa variação não é significativa, não, tá? Uhum. Não assim, quando a gente é promovido, não pensa que, nossa, né? Mas aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Até eu falei. Aumenta um pouquinho, mas vamos dizer, não é algo que seu salário, eu vou passar de terceira para segunda, meu salário vai dobrar. Não, coisa nenhuma. Tá? Então, para fazer esse tipo de planejamento, não, porque não acontece. Mas aumenta, sim. Aí eu até falei com o Marcos Paulo essa semana, que até foi muito legal conosco. Ele nos mandou uma planilha, né, uma tabela com vencimento base com o total das classes da carreira. Mas a gente viu nessa planilha que ele me mandou, começava com quase 14 mil na terceira classe e terminava com um pouco mais de 17 mil. Mas, pessoal, nessa semana mesmo, nós fizemos um vídeo, nós publicamos um vídeo lá no YouTube que ensina qualquer pessoa a verificar com os próprios olhos, com os próprios meios, os salários, tanto da parte inicial da carreira quanto da parte final da carreira, nos portais da transparência por todo o Brasil. Então, nós fomos lá também no portal da transparência de todos os estados, né? E nós verificamos que, por exemplo, no Rio de Janeiro, alguns colegas, né, têm um vencimento, quando eu falo vencimento, na verdade, vamos chamar de remuneração, né, que é o vencimento mais todos os adicionais. E alguns colegas lá do Rio têm essa remuneração chegando aí a 26 mil reais. Então, estou falando do vencimento bruto, tá? Sempre tem os descontos, né? E cada um tem os seus próprios descontos. Então, essa remuneração ela é bastante variável, tá? Se a gente for lá no portal da transparência, a gente vai encontrar. Quem tiver mais no começo da carreira vai ter uma remuneração um pouco menor. Quem estiver mais para o final da carreira vai ter uma remuneração um pouco maior. E essas remunerações elas variam não só dentro do estado, mas também de estado para estado, como a própria professora Andréia falou. Então, gente, quem quiser dar uma olhada, é só ir no portal da transparência, não só do Rio de Janeiro,
Tem concurso aí para o Rio Grande do Sul, tem concurso para o DF, tem concurso para vários estados de Piauí, Maranhão. É só entrar lá e eu ensino lá nesse vídeo que está no nosso canal do YouTube do Perito VIP. Qualquer um pode ir lá e buscar essas remunerações. Essa é uma das perguntas também que a gente mais recebe aqui, André. Todo mundo quer saber quanto que a gente ganha. Todo mundo quer saber quanto vai ganhar. Meus alunos já falam, uma professora, eu vi quanto você ganhou nesse mês, né? Então, já ouvi isso. Mas só tem que ter cuidado, sim, né? Porque dependendo da situação, tem pessoas que ocupam cargos, né? Cargos que recebem gratificações e essas não são incorporadas no salário nem nada, mas tem gratificações interessantes, né? E aí isso faz o salário, quer dizer, a remuneração, né? Aumentar. Mas, como esse tipo de gratificação é uma que, né, se a pessoa sai daquele determinado cargo que ele está ocupando de gestão, ele deixa de receber de uma hora para outra. É diferente de outras gratificações, como eu falei para o Renato, que estão ali, que aquelas gratificações são, né, são da pessoa, né? Trabalhando no local A, no local B, exercendo o cargo né, de chefia, de direção, de representante, enfim, o cargo que for, ele vai receber aquilo ali. Mas tem gratificação aí realmente bem significativa, mas que estão relacionados a cargos, essa questão administrativa aí, né? Exato. Pode falar, Renato. Não, só ia dizer que já está dando a hora, né? A gente tem que liberar, professor André. Exatamente. Aqui. Bom, André, então vamos. Eu sei que o papo tá bom, a gente poderia aqui, né? Nessa conversa a gente vai até a hora que. Mas como nós temos que te liberar, professor André. E antes de a gente encerrar, de a gente agradecer por você estar aqui conosco até essa hora, eu queria saber de você o que você poderia dizer para os nossos colegas que estão aqui, que estão aguardando ansiosamente, né, a oportunidade, não só do concurso do Rio de Janeiro, muitos aqui estão esperando o concurso do Rio de Janeiro. E muitos aqui, já vou te avisando, viu, André? Serão seus colegas, porque aqui, o pessoal que está aqui é o pessoal que está interessado mesmo. Imagina, numa terça-feira, 9 horas da noite, as pessoas podiam estar fazendo várias outras coisas, mas não, estão aqui nos escutando. Então, o que você pode dizer, o que você teria assim, de conselho de uma profissional que já está aí, você falou que entrou em 2001, você está com 23 anos completos, mais ou menos, né, para 24, de perícia, no cargo de perito legista do Rio de Janeiro. Então, o que um perito legista do Rio de Janeiro poderia falar para esses colegas que estão, às vezes, iniciando a preparação, ou às vezes até que já começaram a preparação e estão esperando essa oportunidade? Gente, eu acho que é dedicação, né? E perseverar, porque vamos dizer, essa aprovação no concurso, quer dizer, a escolha da odontologia legal é quando algum aluno vem para mim e fala assim, professora, eu estou pensando em fazer odontologia legal, o que a senhora acha, né? E aí eu sempre digo que são raras as pessoas, e a gente até conhece pessoas em que as coisas aconteceram num espaço menor de tempo. Né, que é diferente de uma especialidade clínica que você, mal ou bem, não estou falando se você é bem ou mal remunerado, mas mal ou bem, quando você faz prótese, harmonização orofacial, você consegue começar a trabalhar dentro daquela especialidade. A odontologia legal, nesse aspecto, é uma especialidade mais difícil, porque a gente depende das coisas acontecerem, né? Se você vai dar aula, você precisa ser contratado. Se você vai fazer um concurso para a universidade, o concurso precisa abrir. Para fazer auditoria, né? Numa empresa de convênio, a empresa também precisa de contratar e né, para trabalhar na área criminal, o concurso precisa acontecer. Para o fórum, você tem que ser nomeado pelo juiz. Então, não é uma coisa que a gente consiga, assim, rapidamente. Mas até hoje, né, assim, as pessoas que eu conheço são pessoas que perseveraram, né, para conseguir o seu espaço ali. Pessoas que tentaram um concurso, não conseguiram, ficaram ali, mas né, não conseguiram entrar dentro do número de vagas, e depois foram para outros e para outros. Então, assim, entender que não é uma coisa imediata, né, que exige esse esforço mesmo e essa dedicação. E a persistência, eu acho que o que eu posso falar é isso, a gente precisa
né, persistir ali, né, naquele objetivo para poder conseguir alcançar. E é claro que não é só sonhar, né? Tem que se esforçar, porque sonhar a gente sonha com várias outras coisas, mas a gente tem que tentar buscar é, os mecanismos necessários para fazer aquilo acontecer, né? Ficar sonhando com concurso público, né? Em qualquer área, né? Não é só para perito, para qualquer área, mas achar que vai chegar lá na hora da prova, vai dar sorte, marcar a questão certa. A probabilidade é pequena, né? Sonhar é só a primeira etapa, né? Sonhar é só primeiro É, passo. convenhamos. E assim, a gente sabe que num concurso, se tem lá 2.000 pessoas inscritas, eu não sei, vocês com certeza que, né, estão mais atentos a isso, sabem melhor esses números, mas já ouvi que assim, mais da metade são pessoas que não se preparam, né? Exatamente. Assim, ainda sobra um quantitativo grande de pessoas que estão ali, né? Que estão se preparando e que estão persistindo. Então, você impor um cronograma de trabalho, né? Uma distribuição, algo que, né, vocês tinham perguntado na época, eu estudava um pouco de tudo todo dia, né? Então, assim, eu estudava uma parte da odontologia geral, que era o que eu talvez tenha me dedicado mais na época, porque como eu estava estudando, vamos dizer, a odontologia legal, eu tinha menos coisa para correr atrás, vamos dizer assim, né? Então, acabava que eu distribuía minha carga horária maior para pegar anatomia, patologia, mas estudava a odontologia legal. É claro que aí eu não estudava tudo da odontologia legal todo dia, mas estudava odontologia legal todo dia, e estudava um pouco de português. Então, isso é importante, né? A pessoa ter, não sei se o termo correto é disciplina, né? Mas, né, fazer essa estratégia. E aí, gente, a gente só colhe frutos, a gente abre mão de algumas coisas, né? Então, todo mundo deixou de ir para alguma festa, alguma coisa, né? E a gente vê essas postagens, né? Meio coach no Instagram, tipo, enquanto meus amigos estavam na praia, no bar, eu estava estudando hoje, né? E de certa forma não está errado, né? Eu até hoje, né, passo finais de semana trabalhando, né? Então, eu tenho prova para montar, eu tenho aula para montar, eu tenho trabalho de aluno para poder corrigir, eu tenho laudo para fazer. Então, até hoje, às vezes eu falo, gente, esse final de semana eu vou ter que ficar, né, dedicada àquilo ali. Então, a gente abre mão de muitas coisas na vida, e na época foi o que eu falei, assim, eu deixei de ir para um monte, né, de atividade de diversão porque tinha que estudar. Então, é uma opção que a pessoa precisa fazer também, né? E valeu a pena? Bem, eu digo, gente, que eu sou muito feliz porque eu saio de casa para fazer as duas coisas que eu mais gosto, que é fazer perícia e dar aula, tá? Então, assim, é claro que a gente sempre sonha com mais, né? Sonha com uma remuneração maior. Se eu tivesse no Distrito Federal, eu estava mais, né, mais feliz porque eu ia ganhar bem mais, tem essa coisa toda. Mas eu, particularmente, não me arrependo da especialidade que eu escolhi, da trajetória que eu, né, segui. Então, eu realmente sou feliz na minha escolha profissional e na posição que eu alcancei, assim, em termos de trabalho. Então, para mim, Resumindo, parece que é um post que a gente fez outro dia, né, Renato? São, às vezes, um ano ou alguns anos de esforço, realmente, de dureza, né, para vários anos de alegria, de liberdade, né, de felicidade. Acho que é bem por Tranquilidade. aí. com certeza, sem dúvida alguma. Então, eu não me arrependo nem um pouco. Se tivesse que escolher, eu escolheria tudo novamente. Ah, Tá? que legal, que legal. É quase que um consenso entre os peritos, né, que a gente conversa. A gente pergunta assim, e aí, você se arrepende de ter feito? Cara, ninguém se arrepende. Trabalhar com perícia é bom demais. É um trabalho que é interessante, é bem remunerado. As pessoas te olham assim e falam, nossa, olha, ela é perita, né? As pessoas já olham assim com uma cara assim, nossa, ela é super inteligente, ela é uma cientista, ela é uma, né? Todo mundo tem essa fantasia sobre o perito, né? Ah, eu não sei essa parte não, Paulo. Não sei se aqui no Rio de Janeiro a gente agora é tão, né? Se as pessoas olham pra gente com essa coisa de que ela é perito, ou coisa assim. Eu vejo mais, talvez, colegas que entendam, né, um pouco mais da especialidade, falar, poxa, legal, é perito, é. Ou de vez em quando tem aquela confusão, é CSI, eu falo menos, né? Não, bem menos, não tem esse glamour todo. Não, é isso mesmo que eu estava falando. É o CSI mesmo. Todo mundo acha que, nossa, ela é diferente, né? Ela é uma pessoa, olha, né? Muito.
acima da média e tal. Mas aí no Rio, eu entendo que as pessoas devem olhar para você e falar assim, nossa, ela é perita. Ai, meu Deus, ela é polícia. Né? Polícia no Rio de Janeiro é um negócio meio complicado. De fato. Tem esse aspecto que preocupa, né, bastante, né? Então muita gente pergunta, mas tem que sair em viatura, tem que ir no local, tem que, né? Então é uma preocupação, né, também de muita gente em relação a essa parte, né, da atividade, né? Então os legistas não saem tanto. Agora a gente tem se deslocado bastante, né, com viatura, como eu falei, né, fazendo rodízio aí nos postos para atender as demandas dos postos, mas os legistas trabalham dentro das instituições, né, oficiais de perícia, que é o contrário dos peritos criminais, que muitas vezes acabam, quer dizer, muitos trabalham, né, em local de crime e tem que ir, né, para a cena, então tem mais risco do que a gente. Mas ser policial no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, já é um risco adicional, né? Exatamente. Para quem não entende muito, pessoal, dos policiais todos, de toda a estrutura da polícia, muito provavelmente quem menos é identificado na rua, assim como sendo um policial mesmo, são os peritos, né? Eu me lembro de um colega me dizendo assim, quando ele me perguntou assim, eu falei, eu sou policial. Aí ele falou assim, é mesmo? O que você faz? Eu falei, eu sou perito. Ele, perito não é polícia, não. Então, assim, até alguns têm essa ideia, né? De que perito nem faz parte da polícia. Faz parte, em alguns estados, principalmente, né? Tem alguns estados que têm uma outra vinculação, mas dentro da estrutura da polícia, se isso te assusta, né? O perito é o que menos está identificado, que é o que menos que vai pegar uma viatura e vai fazer alguma coisa na rua, a não ser que seja um perito criminal, daqueles que vai para o local mesmo, que normalmente não é o caso do dentista e do médico. Até mesmo no próprio ambiente do ML, né, os periciandos, eles meio que olham a gente como se fossem um médico, um dentista do posto de saúde, do hospital. Eles não tratam como um policial, eles tratam como se fosse um profissional de saúde. Verdade. E assim, aqui no Rio de Janeiro, então, entre os peritos, o pessoal até fala, né? Assim, você é legista. Então, assim, não é muito polícia, né? Então, os próprios colegas criminais já fazem essa brincadeira, assim, né? Essa é a diferença do legista para o criminal, né? Porque às vezes eles estão, assim, prontos para o combate, né? E aí a gente, né, o pessoal que trabalha dentro do IML vai meio de jalequinho, né? Aquela coisa assim, eu sou dentista, sou médico. E aí, de vez em quando, tem um deboche, assim, nesse sentido, né? De que a gente não tem aquele perfil, né? Do peritopol, como a gente chama aqui, né? Operacional. Né? Gente, mas André, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Te agradeço muito mesmo a disponibilidade de tempo, por você ter contado sua história, dividido suas experiências conosco. Os colegas, sabe, ficam muito agradecidos. Os médicos e dentistas que nos ouvem ficam muito agradecidos. Eles depois vêm comentar com a gente, poxa, que live legal e tal. Gostei muito de ter ouvido a história. E termina que as pessoas se identificam, né? Elas percebem que os peritos de agora, os peritos como você, como eu, como o professor Renato, são pessoas normais. São pessoas que já estiveram no mesmo lugar em que elas estão hoje, que se dedicaram e que conseguiram chegar, assim como esses colegas que estão nos escutando vão conseguir chegar também se eles trilharem o mesmo caminho, né? Se eles tiverem a perseverança necessária, se eles tiverem trilharem o mesmo caminho de estudos, de preparação e de foco naquele objetivo. E isso inspira os colegas, né? Hoje, só para contar uma história rapidinha aqui, hoje eu estava com o Renato lá no IML. Nós estávamos com uma ex-aluna nossa, a Daniele, que foi aprovada lá no concurso do Amazonas. E quando nós chegamos lá no IML, tinha uma médica legista fazendo um exame cadavérico. E ela veio até nós, né? Ela me reconheceu que eu fui professor dela no curso preparatório. E ela virou para mim e falou assim, professor, graças ao senhor é que eu estou aqui hoje. E é muito legal a gente saber que a gente pode, de alguma forma, inspirar as pessoas. Então, André, obrigado por estar aqui conosco, porque a sua história inspira vários colegas que estão aqui hoje nos escutando e que vão nos escutar nos próximos meses aí, quando a gente tiver lá o nosso papo disponível no Spotify. São essas entrevistas que deixam as pessoas mais à vontade para se prepararem para um concurso,
para realmente escolherem uma carreira como a de médico legista e de odontolegista. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui. Foi ótimo, um papo maravilhoso. Passou assim, ó, super rápido. Quando eu vi, já eram 9 horas, já tinha que terminar, né, Renato? E aí eu vou passar a palavra para o Renato para ele fazer os últimos agradecimentos, porque a gente sabe do carinho que ele tem por você. Você é uma pessoa muito importante na carreira dele. Obrigado, viu, André? Eu que agradeço, Paulo, suas palavras, né, muito gentis aí, que eu tenha servido de inspiração, não sei se é para tanto, mas agradeço a gentileza, a oportunidade de participar e espero, né, ter contribuído, né, de certa forma, com quem está assistindo e com vocês dois e o Renato, realmente. Só ele mesmo, porque para me fazer uma live no Instagram, Renato, isso é algo assim, né? Eu já dei aula online, né? Mas live realmente não era. Se alguém dissesse para a Andréia de algum tempo atrás, você vai fazer uma live no Instagram? Eu falei, não vou, né? De forma alguma. Mas, né, estamos aqui. Então, Renato, tem um carinho enorme para você, tá? Então, O próximo passo vai ser dancinha no TikTok. A gente vai tentar. sim, só que aí é mais difícil. Mas olha que eu gosto de dançar. André, muito obrigado mesmo, de coração, pela disponibilidade. O que eu acho mais legal é saber toda essa história por trás, né? O seu foco sempre na odontologia legal. Para o pessoal ver que uma das coisas que, além de, lógico, ter um esforço, é dedicação, né? Foco é uma coisa. Não adianta você, eu quero estudar para ser dentista da prefeitura, ser médico do não sei o quê, do não sei o quê. Foco conta. E uma das partes interessantes da odontologia legal, da área da perícia, né? Se você quer ser médico legista, se você quer ser odontologista, é que as provas, elas meio que são parecidas. Se você abre o seu leque, né, para outros estados, como, por exemplo, eu fiz, né? Saí do Ceará, fiz o concurso de 2011 do Rio de Janeiro. Eu fiz, Renato, fui. não sabia não. Não contei isso? Não sei, acho que não. Ou então eu não Pois lembro, que eu é, também tô. fui fazer. Eu tinha acabado de me formar. Fui Ai, fazer. Ana, poxa Ainda tá, vida, olha aí. ainda estava encontrando o meu jeito de estudar. Aí no DF aí deu certo. Então, quando você abre o seu leque, mas eu estava focado, eu quero ser perito. Eu vou fazer de tudo para ser perito. Pronto. Aí deu certo. Então, sua história é muito inspiradora. Eu adoro o seu jeito, adoro o seu trabalho, adoro a sua carreira. Então, muito obrigado. Espero que o pessoal curta bastante essa live. Ela vai ficar lá disponível. E muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, um abraço, boa noite para todos que estão por aí. E obrigada pelo carinho. Renato, Paulo, muito bom conversar com vocês, tá? Obrigado, obrigado. E ó, tá Obrigadão. aberta a temporada de lives da professora Andréia, né? Que agora vai comer. Não é tanto. TikTok. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.